Graças a Deus, né? Deus é bom o tempo todo. Vamos em frente, né, pastor Romildo? Hoje eu tô com a ajuda de peso aqui, pastor, porque é bom você sempre tá vindo assim, ou às vezes outro irmão vem também, porque divide, né? O conhecimento. Fica tranquilo, pastor, fica em paz. Fica tranquilo, a escolinha é benção. Eu vou falar um pouco, explicar e agora falar nisso. 10h10. Acesse nosso website Graças a Deus, né, irmãos? Estamos de volta em nome de Jesus com mais uma escola bíblica dominical, um oferecimento da Rádio Voz Amiga. Você que não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo. É na Apple Store, no Google Play, e depois se inscreva também no canal do YouTube, para que você possa estar nos acompanhando, né, na Escola Bíblica Dominical, e tem outras programações também, né? Uma rádio 24 horas no ar, levando para tua casa um conteúdo cristão para que você possa ser abençoado. Já é abençoado, mas para que você possa ser mais abençoado ainda, em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui, irmãos, hoje com a presença ilustre do pastor Romildo. Que benção, né? Glória a Deus, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. A nossa lição é a última lição da revista. A nossa revistinha aqui, vou até mostrar, o apóstolo Paulo, Vida e Ministério, do apóstolo dos gentios. É a última, o pastor tá filmando aí, é a última lição desta revista, né? A lição de número 13, né, pastor? Aqui, ó. Paulo, a quarta viagem missionária, Paulo em Roma. Então é a última lição desta revista, em nome de Jesus. Eu vou mostrar ali também para a câmera, né? Para vocês terem uma ideia, né? E uma revistinha da editora BBC. Tá aí, ó. Quarta viagem missionária, Paulo em Roma. É a última lição dessa revistinha. Eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Você que tem uma Bíblia em casa, abra conosco em Atos, capítulo 28, versículo 16, depois do 30 ao 31. Atos, capítulo 28, versículo 16, depois o versículo 30 e o 31. Em nome de Jesus Cristo, diz assim a palavra do Senhor. Atos 28, 16. E logo que chegara a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. Agora versículo 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que o alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glória a Deus. O objetivo da lição: destacar que o cristão não está isento de sofrimentos, por isso deve estar sempre pronto para glorificar a Deus, independente das circunstâncias. Vamos para a introdução. Introdução aqui da revistinha. A quarta viagem missionária do apóstolo Paulo ocorreu provavelmente no final do ano 59 depois de Cristo. Nesta viagem, Paulo foi levado, preso de Cesareia Marítima, para Roma, a fim de ser julgado perante o tribunal do imperador Nero. Em Roma, Paulo ficou preso por um período de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. Durante esse tempo, ele ficou numa prisão domiciliar e teve liberdade para pregar o evangelho. Atos 28, 30, 31. Até o dia do seu julgamento. Por fim, Paulo foi solto por motivo de desistência dos seus acusadores, que eram judeus lá, que estavam acusando Paulo. Depois disso, Paulo ainda viveu mais 5 anos. Dizem que durante esses últimos 5 anos de sua vida,
Paulo ainda realizou outras viagens missionárias e provavelmente conseguiu ir à Espanha, Romanos 15, 24. Além disso, neste período, ele ainda escreveu suas 3 últimas cartas, 1 Timóteo e Tito, escritas provavelmente entre os anos 63 e 65 depois de Cristo, e 2 Timóteo, escrita cerca do ano 67 depois de Cristo, ano em que foi preso e martirizado em Roma. Nesta última lição, faremos um resumo dos últimos 7 anos da vida de Paulo. Primeiramente, destacaremos a sua viagem turbulenta até Roma, Atos 27, do 4 ao 44. Depois, as obras que ele realizou durante os 2 anos que ficou preso em Roma, Atos 28, do 16 ao 31. E, por fim, os últimos dias que antecederam o seu martírio, 2 Timóteo 4, do 6 ao 22. Glória a Deus, irmãos. Aqui a gente vai estudar os últimos 7 anos, praticamente, da vida do apóstolo Paulo. Então, na lição passada aqui, nós vimos que ele foi julgado ali perante o governador Félix, Festo e o rei Agripa. E foi inocentado pelos 3 poderes ali, praticamente. Só que Agripa disse, olha, se Paulo não tivesse apelado para César, ele seria solto. Só que Paulo apelou para César. Por quê? Porque Paulo ele queria ir para Roma. Ele apelou para uma autoridade máxima, uma autoridade maior. E ele decidiu ir para Roma, porque era plano do Senhor, não somente dele. Paulo diz lá em Éfeso, em Atos, que o objetivo dele era de ser testemunha também em Roma. E Deus, quando ele estava preso ali, Paulo estava preso ali, os 2 anos que ele ficou preso no mandato do governador Félix, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele junto do seu lado e falou assim, olha, seja forte, fique firme, para que você seja testemunho também, assim como você foi em Jerusalém, você seja testemunho em Roma. E ali ele pegou e embarcou para Roma, descendo ali no porto de Cesareia, pegou um navio e desceu para Roma. E durante essa viagem, irmãos, a gente vai focar muito nessa viagem de Paulo, de Jerusalém até Roma, porque foi uma viagem que teve muitos perigos no caminho, teve muita coisa aconteceu no caminho, para que ele chegasse até Roma e fosse ali julgado pelo imperador Nero, né? Um imperador, um dos piores imperadores que Roma já teve. Então, Roma, antes de chegar em Roma, durante essa viagem, Paulo foi acompanhado de Lucas, o pastor que escreveu ali, o Atos, que escreveu o Evangelho também, Lucas estava presente, e Aristarco também, né? Que era um discípulo do apóstolo Paulo ali também. E mais 276 pessoas estavam nessa embarcação. E eles desceram praticamente ali no barco, dali eles pegaram o navio e foram até Sidom, aonde eles pegaram outro barco, um cargueiro que estava vindo do Egito, e desceram até Roma. Então, durante essa viagem, aconteceu muitos perigos, né? Então, nós vamos estudar aqui, porque a nossa vida é uma grande viagem, né, pastor? Nós estamos aqui, neste mundo, como passagem, como uma viagem. Então, durante essa viagem que nós estamos fazendo aqui, nós enfrentamos vários tipos de problemas, assim como Paulo enfrentou, que nós vamos ver a seguir, né, pastor? Não, é verdade, né? A escola dominical, eu sempre falo, sempre ilustro que ela é para nós aplicar para nossas vidas. E olhando para a vida de Paulo, tudo que Paulo passou em sua viagem, até mesmo pelo um propósito de Deus. Amém, verdade. Que nós vemos que ele teve dificuldade. E em nenhum momento a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada e ver Paulo desistindo. Verdade. Ver Paulo abandonando, ou reclamando, ou indagando, não. Estudando essa lição, eu tive reparando, né, que Paulo passou por muitas coisas, até mesmo por abandono, né? E ele era uma pessoa que sempre quis ajudar o próximo. Mas nesses últimos 2 anos, chegou ao ponto de Paulo ser até abandonado no seu próprio julgamento, né? E aí ele vai dizer até lá em 2 Timóteo 4 que somente Lucas ficou com ele, né? Lucas foi o único que ficou com ele até o final da sua vida.
e para os ouvintes que estão nos ouvindo, talvez você esteja passando alguma coisa, e se olhar para a vida do apóstolo Paulo, Paulo não desistiu. Então nessa manhã nós estamos aqui para aprender o que Deus quer trazer com essa lição para mim, para a sua vida que está ouvindo. Que nós não venha desistir de tudo que a gente tem passado. Porque lá na frente Deus tem uma coroa de glória. O apóstolo Paulo vai dizer isso no final da lição. Amém, graças a Deus, irmãos. Então, durante esse período que Paulo, ele pegou ali um navio de Sidom, da Cesareia Marítima até Sidom, Paulo, ele, com mais 276 pessoas na embarcação, entre essas pessoas na embarcação estava o piloto do navio, estava ali o capitão, o centurião e muitos prisioneiros também. Então, Paulo entrou no navio ali como um prisioneiro. Durante ali essa viagem missionária, eu acredito que foi a viagem missionária mais complicada que Paulo já enfrentou. Porque mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo seguindo as instruções do Senhor, Paulo enfrentou o quê? Enfrentou um naufrágio terrível. Um naufrágio terrível. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que nem sempre, olha só, nem sempre que quando nós estamos ali fazendo a vontade do Senhor, as coisas vai ser tudo bom, as coisas vai ser tudo bem, porque nós enfrentamos tempestades na nossa vida. O Evangelho, ele é assim, ele é feito de muitas lutas, porque a gente não tem como alcançar uma coroa sem passar por lutas, né, pastor? Então nós temos muita dificuldade aqui neste mundo, assim como Paulo teve, não somente o apóstolo Paulo, mas outros discípulos também enfrentaram muitas dificuldades, todos foram mortos a fio da espada. Então, a gente enfrenta vários tipos de problema, vários tipos de tempestade, mas em todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco. Então, foi Ele que enviou Paulo ali para Roma, para que ele pudesse ali ser testemunha do Evangelho perante Roma, porque Roma era uma cidade, tudo de bom e de pior tinha em Roma. Roma era a cidade das coisas boas, porque era uma cidade que dava muita oportunidade para as pessoas, mas era uma cidade que muitos dizem que era o esgoto do mundo, devido à sua crueldade, à sua idolatria, à sua promiscuidade. Mas Paulo, ele não se intimidou, sabendo que enfrentaria vários tipos de problema. A mão do Senhor foi com ele. Então, irmãos, eu queria dizer para você que, nesta manhã, que tudo aquilo que você enfrentar na sua vida, tudo, independente do que você esteja passando nesta manhã, essa luta que você está passando não é maior do que a graça que você recebeu. Porque quando nós recebemos a graça do Senhor, é para nos capacitar, é para nos fortalecer, para que nós possamos enfrentar a nossa vida e vencer todas as dificuldades, vencer todas as barreiras. E o Senhor prometeu que seria conosco todos os dias. Então, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, assim também é na nossa vida. Nós enfrentamos dificuldades, né, pastor? A gente tem dificuldade todos os dias, né? Todos os dias, desde quando você acorda, né? Já tem dificuldade. E vendo o Éder falar aí, que até mesmo para nós ser salvos, Jesus passou dificuldade. Jesus sofreu várias coisas por nós. Eu, quando vejo alguém querendo desistir, eu falo, peraí, Jesus desistiu de você? Verdade. Jesus não desistiu. Ele olhou para a humanidade, veio aqui, passou tudo que passou e não desistiu. Então, se ele não desistiu, por que nós vamos desistir? Então, você que está nos ouvindo, acompanhando esse estudo, que nós venhamos aprender nessa manhã que nós jamais devemos desistir. Nós não podemos ser, como diz no livro de Hebreus, daqueles que voltam para trás. Verdade. Mas nós temos que seguir para frente. Com certeza. E outra coisa, irmãos, que nós temos que entender, quando Paulo, ele embarcou no navio, pastor, porque foi a providência de Deus. Nós somos dirigidos, irmãos, pela palavra. Nós somos dirigidos pela mão do Senhor. Então Paulo sabia que a vida dele não estava na mão da tempestade, não estava na mão do capitão, por mais que fosse experiente, não estava na mão do piloto do navio e nem do centurião. Não. Estava nas mãos de Deus. A nossa vida, irmãos, o tempo todo está nas mãos de Deus.
nem na mão do imperador, porque o imperador se achava um deus. Ali o imperador Nero, que foi o pior imperador que Roma já teve. Então, Paulo sabia muito bem, ele era convicto disto. Ele mesmo diz ali em suas epístolas que eu sei em quem eu tenho crido, que ele é fiel para guardar o meu depósito até naquele dia. Então a nossa vida, irmãos, o tempo todo estás nas mãos de Deus. Como diz Davi, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não é assim que diz a palavra? Não temerei mal algum. Porque o Senhor estás comigo. Então, independente, irmãos, aonde nós estejamos, a mão do Senhor está dirigindo nossos passos, porque Ele é quem governa todas as coisas. Então, Paulo muito bem sabia disto. Então, quando ele entra ali no barco, no navio, né? Paulo sabia. Paulo era veterano em viagens marítimas, pastor. Paulo sabia que a viagem seria turbulenta, seria uma viagem de grande risco, de perdas de mercadorias e, se possível for, até da própria vida. E Paulo advertiu ali o capitão, o centurião, o mestre ali, o piloto do navio, os passageiros. Paulo advertiu. O que aconteceu? Eles não deram crédito no que o Paulo falou. O capitão do navio ali, o centurião, preferiu acreditar no piloto e no mestre do navio, porque era experiente. Na cabeça do centurião, o que ele deve ter pensado? Esse Paulo entende de Bíblia, mas não entende nada de viagem marítima. Sendo que Paulo era veterano em viagem marítima. Então, quando eles embarcaram ali, se não me falha a memória, até Sidom, a viagem foi tranquila. Da Cesareia Marítima até Sidom foi tranquila. Chegando em Sidom ali, eles pegaram um novo navio cargueiro que estava vindo do Egito com trigo. Embarcaram nele que estava indo para a Itália. Então, eles pegaram, entraram ali neste navio e tudo parecia tranquilo. E Paulo advertiu eles. Paulo advertiu. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, pastor? Que nós precisamos ouvir conselhos daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Sim. Né, pastor? Sim. Eles podiam entender muito de navio, Exatamente. mas não entendia de quem tinha o controle de todas as coisas. Exatamente. Paulo sabia quem tinha o controle de todas as coisas, que era Deus. Então ele já sabia o que ia acontecer. Porque eles podiam entender bem de navio, podiam bem conhecer o mar, mas não conhecia o dono do mar, que era Deus. Exatamente. E Paulo conhecia. Essa era a diferença. Então Paulo sabia que não ia ser fácil. Eles iam passar por certas circunstâncias, mas eles sabendo que lá na frente Deus ia dar a vitória. Exatamente. Paulo advertiu eles, dizendo, olha, vai ser perigoso, a gente vai perder cargas, e se for até a vida, uma advertência, eles não deram crédito. Irmãos, quando nós não damos crédito na palavra de Deus, quando nós não ouvimos pessoas, porque, assim, nós temos que, a vida cristã, ela é uma vida de união, é uma vida, pastor, de comunhão. Então nós precisamos aprender uns com os outros. Sim. Né? Então a gente tem que ter humildade de ouvir as pessoas que conhecem mais do que a gente. Sim. E aprender. Porque Deus coloca pessoas na nossa vida, não é por acaso. Tem um propósito. Sim. Tem um motivo pelo qual Deus colocou você aqui nesta manhã para estar ouvindo a Escola Bíblica Dominical. É para que nós aprendamos junto, para que nós cresçamos na fé, na graça e juntos no conhecimento, né? Então, eles não deram crédito naquilo que Paulo falou. Paulo advertiu, gente, olha, é perigoso. É perigoso. Eles não deram crédito. Na jornada da vida, irmãos, nós temos que estar atentos as placas de sinalização. Sim. Né, pastor? Se a palavra diz não, é não. Se Deus fala assim para você, vai pela direita, não tente ir pela esquerda. Porque a desobediência, ela vai ocasionar percas futuras. Irmão Edson, você falando isso, sobre as placas da vida, a vida cristã é igual uma BR, igual você falou agora de placa. Por que acontece muitos acidentes?
é falta de obedecer a sinalização daquela estrada. Exatamente. Assim é na vida cristã. Muitas das vezes nós não obedecemos, não ouvimos o que a palavra de Deus diz, não ouvimos o que o pastor está dizendo. E muitas das vezes você falou uma coisa muito interessante, que eu sempre falo, irmãos, e eu vou. Ah, mas eu já sei, eu conheço. Eu não sei nada, quem sabe é Deus. Se eu sei onde tem um curso, um seminário, eu vou lá fazer. Eu vou fazer, porque, irmãos, a gente que ensina, a gente também tem que sentar para aprender. Exatamente. Assim como a gente ensina, a gente também tem que ser aluno. A gente é professor, mas a gente também é aluno. Então, nessa escola da vida, nós vivemos assim. E o apóstolo Paulo, ele não só ensinou, mas ele também aprendeu. Que para Paulo ensinar, a Bíblia diz que ele viveu aos pés de quem? De Gamaliel, um dos maiores teólogos da época. Exatamente. Paulo aprendeu. Então, a vida cristã, irmãos, é uma vida de aprendizado. Nós temos que aprender todos os dias, para que naquele dia nós chegamos no conhecimento perfeito, que é de estar lá com Cristo na glória. Verdade. Então, a gente tem que prestar atenção nas advertências, inclusivemente da palavra de Deus. Você vê, Paulo, ele também tinha uma certa experiência em viagens marítimas, porque Paulo foi viajante aí, né? Quantas outras viagens missionárias Paulo tinha feito, mas eles não deram crédito naquilo que Paulo falou. E foram para Sidom. Aí de Sidom eles pegaram outro navio, um cargueiro ali que estava vindo de trigo, né? E pegaram, saíram. Aí, pastor Romildo, tudo tranquilo, a viagem. Provavelmente houve um bochicho ali entre o capitão do navio, entre o mestre e o centurião. E comentando ali entre eles, olha, esse Paulo aí, né, estava errado. Até que de repente, né, veio um vento contrário. Saíram a manso, tranquilo, até que veio um vento contrário. Aí eles começaram o quê? A ficar desesperados. Aí eles começaram a pensar na advertência que Paulo tinha falado com eles. Olha só, vamos ver aqui, ó. Atos 27, você que está nos acompanhando, Atos 27, do 4 ao 20, diz assim, ó. Os ventos contrários, né? Na revistinha. Essas tempestades que sobrevieram na embarcação que o apóstolo Paulo não estava não ocorreram porque eu estivesse andando na contramão da vontade de Deus. Pelo contrário, ó, como o profeta Jonas. Pelo contrário, elas sobrevieram mesmo Paulo estando no centro da vontade de Deus, divina. Depois você conferia, Atos 23, 11. O objetivo de Deus em permitir esse tipo de tempestade no ministério cristão é, sem dúvida, com o fim de fortalecer a sua fé, para que também possa encorajar a fé dos seus irmãos. 2 Coríntios 1, 3 a 11. Medite nos ensinamentos, nos ensinos de Paulo acerca dos motivos das provações do ministério cristão. Olha só o naufrágio. Percebe-se que este quarto naufrágio que Paulo enfrentou em seu ministério foi uma ação demoníaca para afundar a embarcação que ele e 275 tripulantes estavam. Atos 27, 27 e 37. Na verdade, a intenção do maligno era matar Paulo para que não conseguisse chegar em Roma. Atos 27, 38 a 42. Todavia, a vontade de Deus era levar o apóstolo à ilha de Malta e depois a Roma. Atos 27 e 26. Para usá-lo poderosamente nos dons espirituais e salvar vidas naquela ilha. Olha só, irmãos, como que as coisas são, né? Durante essa viagem que Paulo sofreu ali, naufrágio, eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Então nós temos que perceber, nós temos que ser atentos, pastor, quando Deus está falando com a gente, né? E se ficar atentos com relação a advertências da vida. Porque quando nós não ouvimos a palavra de Deus, a gente acaba o quê? Ouvindo a palavra do homem. Paulo advertiu todos, mas o capitão do navio, o piloto e o centurião preferiram confiar na experiência do piloto. Então, quando nós confiamos na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência, ou nas nossas próprias forças, a gente acaba se decepcionando. Porque nós somos criados, irmãos, para ser dependentes de Deus. Jesus disse, ó, sem mim nada podereis fazer. Como o pastor estava dizendo aqui, a vida é um aprendizado.
A vida é um aprendizado. Todos nós aprendemos juntos. Eu vou morrer aprendendo. Nunca ninguém sabe tudo. Então nós precisamos ouvir conselhos de pessoas que sabem mais do que a gente, pessoas que têm o oráculo de Deus, e não negligenciar, né? Porque o ministério cristão, assim, humildade. Paulo falou para eles, advertiu eles, falou assim, não acreditaram na sua própria experiência. Não deram credibilidade na palavra de Deus, falada através da vida de Paulo. E o que aconteceu? Saíram, tudo tranquilo, falaram assim, Paulo aí tá lá. Paulo estava vacilando, Paulo estava errado. De repente veio o mar, o vento contrário que nós acabamos de ler aqui. Aí eles começaram a pensar naquilo que Paulo tinha falado. Olha só como que as coisas são. Paulo entrou no navio como prisioneiro, mas acabou como capitão. Por quê, irmãos? Porque ele tomou a liderança. Porque quando o navio estava indo a pique ali, quando o navio saiu fora do controle da vida deles, eles não sabiam que vão fazer o quê? Nós não sabemos mais o que fazer. O que nós vamos fazer? Aí Paulo se colocou de pé no navio e compartilhou com eles, pastor, a palavra de Deus. Paulo diz assim para eles, olha, tem de bom ânimo. Por quê? Porque Paulo, ele tinha a palavra de Deus no coração. Paulo tinha a paz de Deus no coração, né? Quando a pessoa está andando no centro da vontade de Deus, irmãos, por mais que você você pode enfrentar o que for na sua vida, o que for, mas se você está executando um trabalho, uma missão que Deus te colocou, nada vai parar você. Você é invencível. Você se torna invencível até que você cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Né, pastor? E a gente olhando para esse texto, onde nós estamos estudando, a gente vê a grandeza de Deus. Exatamente. E Deus mostrando para o homem que o homem não é nada. O que Deus mostrou para aquele capitão, para aquele mestre, para aquele centurião? Eu estou no controle. Exatamente. E o irmão Red acabou de falar uma coisa. Paulo de prisioneiro tornou-se capitão. Tanto que ele falou, fica tranquilo que não vai morrer ninguém. Exatamente. E não morreu ninguém. Chegou todo mundo em paz. Aquilo lá, então algumas coisas nas nossas vidas, algumas tempestades que vêm na nossa vida, é para provar para nós que Deus existe, que Deus está. Eu vejo muitas vezes... no controle, né? Deus está no controle. Eu vejo muitas vezes as pessoas perguntar, onde está Deus? Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Até o salmista vai falar no Salmos 11, Deus está no céu, no seu santo trono, e as suas pálpebras prova o homem. Muitas das vezes algumas coisas Deus está nos provando. Verdade. Para realmente nós ver se realmente o que nós queremos, ou o que se nós cremos mesmo nele. Então você que está nos ouvindo, você tem que crer nele. Com certeza. Acreditar. Aqueles homens não acreditaram na palavra de Paulo, só acreditaram quando viram a tempestade. Aí falou, Paulo, o que nós vamos fazer? Não, fica tranquilo, não se espante, não vai morrer ninguém, nós vamos chegar em paz, vamos chegar em segurança. Exatamente. É por isso que Deus permite certas coisas na nossa vida, pastor. Porque quando as coisas estão indo bem, fica mais difícil a pessoa ouvir a palavra. Né? Sim. Tá tudo bem, né, pastor? Tá tudo tranquilo, tá tudo em paz, né? A pessoa se acomoda. Sim. A pessoa acha que aqui é o lugar dela. Sabe? Não existe lugar de segurança onde tudo está indo bem. Não existe. Então, por isso que Deus permite que nós passamos por dificuldades nesta vida. Para lembrar que Deus existe. Deus manda prova, manda luta, manda isso, manda tempestade, manda caminho estreito. Olha só, o navio, olha só, todo mundo foi contra Paulo. Paulo advertiu. O centurião preferiu acreditar no capitão, e o capitão do navio também acreditou no piloto, no mestre. E na maioria, 270 e poucas pessoas, 276, na maioria, todo mundo foi contra Paulo. Mas quem disse que a maioria é a vontade de Deus? Verdade. Está fazendo a vontade de Deus? Nem sempre. A Bíblia diz que a maioria entraram pelo caminho largo.
Não é assim que Mateus diz lá? Que a porta estreita, poucos são os que encontram, mas muitos entraram pelo caminho largo, a porta larga. Paulo, sendo o portador da palavra de Deus, se sentiu na obrigação de repreendê-los. Então, irmãos, nós não podemos ir pela cabeça da maioria. Nós não podemos seguir a multidão, como muitos seguem. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Foi esse o objetivo de Paulo, né? Então todo mundo ficou contra ele. Todo mundo caçoava, certeza que caçoaram dele, né? Cochicharam a respeito da sua decisão, da sua advertência, não deram a verdadeira credibilidade na palavra de Deus e receberam e decidiram tomar, né, a frente ali da embarcação e seguir viagem. Olha o que aconteceu. Então, quando nós negligenciamos a palavra do Senhor, irmãos, muita coisa pode acontecer de errado. Pagamos o preço lá na frente. E o preço, às vezes, pastor, é muito alto, né? Olha só, Paulo estava no centro da vontade de Deus. Paulo, aquele povo não estava. Só Paulo, praticamente, e Lucas também estava presente, e Aristarco. Só eles, Aristarco e Paulo, que creu na palavra de Paulo, porque sabiam que Deus era com Paulo. Então, quando eles pegaram o caminho ali da viagem, que sobreveio dessa grande tempestade ali, né, veio um tufão, como a Bíblia diz, e eles entraram em desespero. Falaram assim, vão morrer. Vão fazer o quê? Perderam totalmente a esperança da vida. Aí Paulo, como entrou como prisioneiro, acabou como capitão, porque ele se colocou de pé no navio e compartilhou com eles o que? O evangelho, dizendo, não tem de bom ânimo. Nenhum de vocês perecerá. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, olha o que Paulo falou para eles. Nenhum fio do cabelo da cabeça de vocês cairá. Olha a proteção de Deus. Olha o cuidado de Deus. Deus poupou a vida daqueles 276 pessoas por amor à vida de Paulo. E Deus honrou a fé de Paulo, porque Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, aquilo que eu sempre estou repetindo aqui, quando Deus ele te dá uma missão para você fazer, importa que você venha enfrentar. Independente do que você venha passar, Deus é contigo. E se Deus é contigo, você vai vencer. Seja lá qual for a dificuldade. Todo mundo tem um tipo de problema diferente. Todo mundo. A vida é assim, ela é feita de problema. Todo mundo tem. Mas independente do que seja, você pode ter certeza. A mão do Senhor é maior. A graça que você recebeu é maior. O sangue de Jesus é maior do que todos os pecados. A graça do Senhor é maior. Você tem o Espírito Santo. Deus é contigo. E você pode ter certeza que você vai vencer. Assim foi na vida de Paulo, na nossa vida também não é diferente, né, pastor? É verdade. Todas as dificuldades da nossa vida, ela tem um propósito. Eu gosto de um texto que Paulo deixou, que é em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, ouvintes, todas as coisas não é só as coisas boas. Tem gente que puxa esse texto só para as coisas boas, não. As coisas ruins também. As tribulações também. Que é a tribulação que produz a paciência é a esperança, e a esperança que é a nossa esperança de estar com Cristo. Então, todas as coisas, aprenda isso, tem esse versículo em mente, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Seja elas coisas ruins e seja elas coisas boas. Ela tem um propósito. Tudo tem um propósito diante de Deus. Verdade. Irmãos, e outra coisa que eu queria abordar aqui com os irmãos é que Paulo enfrentou, juntamente com a sua tripulação ali, uma tempestade. Não é uma tempestade que você está enfrentando, não. Você pensa, tempestade, dizendo, não. Paulo ficou 14 dias sem ver o sol, sem ver estrelas, de repleta escuridão. 14 dias enfrentando a tempestade em alto mar. 14 dias, direto. E o povo sem comer, porque estava ali no mar, o barco indo para cá, indo para lá, eles fazendo de tudo, passando corda entre as madeiras, para o barco não se despedaçar, né? Entre a polpa e a proa do barco.
amarrando ali, 14 dias, enjoo, isso causa enjoo na pessoa, porque a pessoa, você fica ali, né, sendo levado para um lado, para o outro, então não dá fome. Então, e o perigo, eles trabalhando ali, tirando as embarcações para fora para que pudesse aliviar a carga do barco para que não se afundasse. Então ficaram 14 dias sem comer. E Paulo assumiu a liderança e disse para eles, ó, irmãos, tem de bom ânimo, comai. Um anjo do Senhor me apareceu e disse que nenhum de vós perecerá. Nós vamos perder a carga, mas nenhum de vós perderá a vida. Nenhum de vós perderá a vida. Aí eles pararam e escutaram Paulo. Aí, olha só, na tempestade, eles prestaram atenção na palavra de Deus. É por isso que Deus permite as coisas na nossa vida. Porque quando nós estamos tranquilos, nós somos cego, surdo e mudo para a palavra de Deus. Agora Deus precisa suscitar um problema para a pessoa orar. Como diz aquela reflexão, se a aflição te faz orar, já te abençoou. Né, pastor? É verdade. Muitas das vezes a pessoa não vê Deus quando ele está muito tranquilo. Ele não vê que Deus pode fazer. Então, aí Deus coloca uma tribulação, uma tempestade, como foi na vida daqueles homens, porque Paulo sabia que Deus ia livrar. Mas aquela tempestade foi para mostrar para aqueles homens que Deus era no controle. Verdade. Então, na tua vida, na minha vida, na nossa vida, nós passamos muitas das vezes por algumas tribulações para nós ver que nós precisamos se chegar a Deus. Quando que o povo de Israel chegou a Deus? Quando eles estavam no cativeiro. O que Jeremias fala para eles lá? Eu é que sei os pensamentos que penso de vós. Exatamente. Pensamentos de paz e não de mal, para dares o fim que desejai-vos. Aí ele vai continuar. Chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. E aí o povo se achega a Deus. E Deus tem misericórdia deles e tira eles do cativeiro. Porque o que Deus falou ia cumprir. Era 70 anos, era 70 anos. Não ia passar 71 dias, não. Era 70 anos, pronto, eles iam embora. Mas eles precisavam chegar a Deus. Então, na nossa vida não é diferente. Deus coloca nós em algumas situações para nós se chegar a Ele, aproximar dEle. Verdade. Então, irmãos, como que as coisas são, né? Paulo, depois de 14 dias sem comer, ele pegou o pão, partiu o pão ali, comunhão, né? E ele influenciou as pessoas a fazerem o mesmo. Eles comeram, ficaram mais animados, tiveram força para poder continuar enfrentando aquela tempestade, até que depois de 14 dias o barco encalhou numa praia, na ilha de Malta. Encalhou ali. E perderam toda a bagagem, perderam o navio, ficou todo espedaçado no meio do mar. Olha só, um frio, era o inverno. O pessoal tudo molhado, com frio, ficou cheio de madeira espalhado ali no mar, né, perto da ilha de Malta. Aí o que aconteceu? Os oficiais romanos, o centurião, queria matar os prisioneiros, porque muitos ali eram prisioneiros condenados que estavam sendo levados para Roma, para que fosse lançado ali na arena para os leões, serem tornados ali espetáculos para as autoridades romanas. Porque você sabe que se você for ler a história da igreja, você sabe que você vai ler que muitos cristãos foram jogados ali na arena do Coliseu ali e lançados para ser devorados ali por leões, por bestas feras, né? Aquilo ali divertia a multidão. Isso só porque acreditaram em Jesus, só porque creram, só porque professaram uma fé e não voltaram atrás. Então, durante esse naufrágio aqui, os soldados romanos queriam matar os prisioneiros judeus. Por quê? Porque ficou com medo deles escapar. Porque se um soldado romano, um soldado romano ele é responsável por um preso. Se o preso escapasse, ele pagava com a própria vida. Ele era executado no lugar do preso. Só que Paulo mais uma vez interviu, dizendo: ninguém vai morrer. Ninguém vai escapar, todo mundo vão chegar todos com vida em Roma. Isso aí acalmou o nervo, né? Que já estavam ali praticamente bem tensiosos, trouxe calmaria e eles acreditaram na palavra, dessa vez acreditaram na palavra de Paulo, deram crédito na advertência que Paulo tinha falado. Então, depois de ter enfrentado essa tempestade, o barco ali se espedaçou
e ficou um monte de gente espalhado na praia. Aí ele falou assim, ó, cada um que você puder nadar, vocês nadam até nós chegar na ilha. Aí chegaram na ilha, conseguiram nadar e chegaram na ilha ali todos com vida, assim como a palavra do Senhor, como o anjo tinha confirmado para Paulo que seria. Todos chegaram com vida. Então, irmãos, o que nós entendemos aqui? Que os planos do Senhor não podem ser frustrados na nossa vida. Não podem ser frustrados. Então, tudo aquilo que Deus ordenou, todos os planos de Deus em relação à minha vida, todos vão ser concretizados. Por mais que o diabo, Deus tenha permitido que o diabo tentasse matar Paulo ali durante o naufrágio, o plano não foi sucedido. Não foi bem sucedido, por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre a vida dele. A mesma mão que leva é a mesma mão que traz. Então Paulo chegou ali na ilha de Malta e a nado conseguiram chegar e foram bem recebidos ali pelos nativos, em que Paulo fez uma fogueira. Olha só como que as coisas são. Depois você lê. Está aqui em Atos 27. Deixa eu ver aqui. Minto. Atos 28, do versículo 1 em diante. Olha, estando salvos, Paulo em Malta, estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Olha o que aconteceu ali. Os nativos ali, os habitantes ali da ilha, usaram conosco, olha só, Lucas escrevendo, conosco, Lucas estava presente. Olha só. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Olha só, era o inverno. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, de Paulo, diziam uns aos outros, certamente este homem é assassino. Pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Olha só. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto. De repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que era um Deus. Olha só como que as coisas são. Nenhuma tarefa é pequena demais para um servo de Deus que tem a mente de Cristo. Nenhuma. Paulo tomou a liderança do navio. Mas quando chega ali na ilha de Malta, todo mundo sentado em círculo, acenderam fogo. Paulo foi pegar graveto para manter a fogueira acesa, para que pudesse aquecer eles, que estavam molhados e com frio. De repente, uma víbora, fugindo do calor, uma serpente, prendeu na mão de Paulo. Aí os nativos pensaram, vai cair, vai inchar, vai cair e vai morrer. Só que não inchou, Paulo não caiu e não morreu. Porque Deus era com ele. Aí, vendo isso, eles esperaram por um tempo, viu que não acontecia o que eles queriam, o que eles achavam que era. Eles mudaram de ideia. Eles falaram, Paulo é um Deus. Não é que era um Deus, é porque Deus está na vida. Aquilo que eu falei, nada pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Se Deus falou para você que você vai chegar com vida a um certo determinado lugar, você vai chegar. Porque ninguém consegue. Ninguém consegue, como diz Jó, quem contendeu com Deus e teve paz? Né, pastor? Quem? Então, olhando para essa palavra, né? Era um costume daquela ilha até que, se alguém fosse salvo de um naufrágio, né? Caía de outra sentença, né? De outra sentença, por exemplo. Paulo foi um assassino, porque ele mal só foi salvo do naufrágio, uma cobra vem e pica ele. Falou que a justiça não poupou, né? Não poupou, mas você vê como que Deus é, né? Acontece tudo como Deus quer. A cobra vem e, segundo a história, era uma cobra muito venenosa. Muito venenosa. Que era coisa de segunda, a pessoa estava morta. Era como se fosse hoje uma cascavel da nossa época aqui, das cobras que existem. Boca de sapo, né? Na nossa região. Mas Paulo sacudiu, ela morreu queimada, que ele sacude, a Bíblia diz que ele sacode ela no fogo. Exatamente. E Paulo continuou vivo. Irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? É Deus.
Deus no controle de todas as coisas. E muitas vezes nós olhamos para coisas pequenas das nossas vidas, queremos desistir, queremos parar, não queremos mais fazer nada para Deus. Irmãos, aprenda uma coisa, Deus está no controle. E tudo que você está passando, ou que você tem passado, Deus está te ensinando. Deus está te ensinando, Deus está te moldando. Quando Deus fala para Jeremias descer na casa do oleiro, ele estava mostrando para Jeremias, é assim que eu vou fazer de Israel. Israel tem que vir para minha casa para ser quebrado, para ser tratado por mim. Então, muitas das vezes o que você está passando, Deus está te tratando. E Deus ali estava tratando não com Paulo, mas com aquele povo, com aqueles que não acreditaram em Deus, para que eles realmente vissem que Deus era com ele. E voltando um pouco atrás, que o irmão leu aqui, irmãos, era 266? 276. E 76 preso. A chance que esses presos tinham de fugir naquela ilha. O barco afundou, vamos... E eles queriam matar os presos, porque, como o irmão explicou aqui, era verdade, irmãos. Se o soldado deixasse um preso embora, morria ele, não só ele, mas também a família dele. Exatamente. E aí, Paulo falou, não vai morrer ninguém, não vai fugir ninguém. Olha como que Deus é, irmãos. Deus muda a mente. Porque, como prisioneiro, eles podiam falar, a chance de nós sumir nessa ilha aqui, nunca mais ser preso. Fugir, né? Fugir, mas não. Ficaram todos ali, e com a conclusão, que nós vamos ver, todos eles chegaram em Roma. Todos. Com vida, né? Com vidas. Assim como o Senhor tinha ordenado. Não foi a tempestade que levou Paulo à ilha de Malta. Foi a providência de Deus. Nós andamos, irmãos, pela providência de Deus. Nós andamos na dispensação de Deus. Ele é soberano. Ele tem um controle. A Bíblia diz que ele é Deus de uma extremidade à outra. Então o que me confere é descansar. Esperar na palavra do Senhor. Jesus disse, olha, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Por que Jesus disse isso? Porque a paz de Deus no meu coração, ela me remete segurança. A paz do mundo é falsa, é ilusória. As pessoas acreditam numa falsa paz e acham que está tudo bom, está tudo bem. Igual aconteceu aqui na vida dos marinheiros. Quando saíram de viagem, o mar estava tranquilo. Tudo tranquilo, né, pastor? Verdade. Tudo em paz. E eu comentei aqui, provavelmente entre eles, houve ali um bochicho, dizendo, uai, cadê a tempestade que esse Paulo falou? Não é? Cadê? Paulo estava errado. Na cabeça deles, Paulo estava errado. Até que, de repente, veio essa grande tempestade. Só que quando veio, Paulo estava preparado e eles não. Por isso, irmãos, que é necessário um estudo da palavra de Deus. Para você lidar com os problemas e as dificuldades da vida. Paulo teve uma visão ali do anjo. Hoje, às vezes, você não pode ter uma visão, mas você tem a palavra de Deus, que tem as promessas do Senhor na sua vida. Então, se agarre a essa palavra, se agarre às promessas da palavra. Porque nem todo mundo tem visão, mas nós temos a palavra. Então, a palavra, ela nos anima, ela nos dá força. Olha só, quando Elias estava na caverna, correndo com medo de Jezabel. Com medo, que Jezabel tinha jurado ele de morte. Ele pegou e escondeu ali na caverna, debaixo do carvalho ali. E ficou ali com medo, deitou ali e dormiu, ficou com medo. Queria tirar a própria vida. Ficou depressivo. Olha o que aconteceu. Apareceu um anjo para ele. Disse, olha, levanta e come. Quando ele olhou, tinha um pão assado em brasa e uma botija de água. Ele olhou, comeu, dormiu de novo. O anjo foi lá, cutucou ele. Come, levanta-te, come, porque o teu caminho é longo. Ele levantou, comeu ali o pão assado em brasa e tomou um copo de água ali que o anjo tinha colocado nos pés dele. Olha a conclusão, a Bíblia diz, com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Olha o que a palavra de Deus faz na tua vida. Então nós não podemos negligenciar. Tem muita gente andando de muleta na fé, batendo cabeça à toa. Por quê? Porque fazem parte da maioria. A maioria vão pela cabeça dos outros. Nós não podemos, irmão, deixar de ouvir a palavra de Deus e se basear na sabedoria do homem. A gente vai naufragar na fé. Paulo mesmo disse, olha só, Paulo falando, está lá em Timóteo,
Por rejeitar essa verdade, muitos vieram a naufragar na fé. Porque não deram credibilidade na sã doutrina, que é a palavra do Senhor. Então, o que a palavra de Deus traz para a minha vida? Traz segurança, traz entendimento, sabedoria, para me lidar com os vários tipos de problema. Você viu que quando a tempestade veio, todo mundo ficou louco, e agora? Já era. E a chance de vida que eles tiveram ali para eles era zero. Paulo estava tranquilo. Quando aconteceu isso, Paulo compartilhou com eles o que? O Evangelho. Então, irmãos, a crise, olha só uma coisa interessante. Entenda o que eu vou falar aqui, para você nunca mais esquecer. A crise não faz a pessoa. A crise mostra do que a pessoa é feita. Por isso que Deus nos coloca em situações assim. Situações que você não pode controlar. Por quê? Para mostrar que Ele está no controle. Que Ele é soberano. Ele é o dono da nossa vida. Não é, pastor? Senão, irmão Éder, nós achamos que nós podemos tudo, né? Exatamente. Nós não podemos controlar. Então Deus fala, peraí, não. Porque muitas das vezes tem coisa que acontece. Não, eu fiz, eu consegui. Não, você não conseguiu nada. Por exemplo, nós temos o que nós temos, o irmão João, o pastor Sidney, nós temos o que nós temos. Não é que nós conseguimos, não. Deus deu graça, força para nós. Porque se Deus não deu fôlego de vida para nós, nós não conseguimos nada. Não consegue. Nós não somos nada. E você falou uma coisa interessante aí. Um tempo desse eu ouvi um pastor pregar sobre ali a passagem do paralítico lá, do tanque lá. Sim. E ele falou sobre paralítico na fé. Muitas vezes as pessoas hoje estão vivendo assim. Ele está paralítico, mas não paralítico de andar nas pernas. Na fé, né? Mas paralítico na fé. Ele tem uma fé vacilante. Certo. E Paulo ensinou isso, né? Nós temos que ter uma fé em Deus, que não é qualquer problema, que Deus já nos abandonou. Não, Deus nunca nos abandonou. Mas Ele coloca nós em situação para nós reconhecer que Ele é Deus na nossa vida. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Então, é interessante notar que durante 14 dias, antes de chegar em Roma, olha só, foi para Malta. Paulo passou por vários portos ali, pelo porto de Creta, ilha de Malta, até chegar em Roma. Então, durante esse período, esse caminho, foi um caminho muito turbulento, sabe? Então, Paulo, ele poderia muito bem ter desistido também da viagem. Se fosse muitos hoje que estão, teria desistido. Sim. Mas Paulo sabia que Deus queria ele em Roma. Ele também queria ir para Roma. Sim. Sabe? Então, a vida nossa, irmãos, a vida de Paulo, tanto a de Paulo como a nossa, a nossa mão não está nas mãos do imperador, não está nas mãos do diabo, da tempestade, da doença, da enfermidade, né? Assim que eu estava falando com o pastor, o médico pode dar 1% de vida para você, pode te dar 0. Deus não trabalha com números. Não. A última palavra não é do diabo, não é do homem, não é da doença, não é dos demônios, não é do médico, não é do pecado. A última palavra é de Deus, é Ele que decide, todas as coisas estão em suas mãos, Ele que decide quem vive e quem morre. Ele é soberano, Ele é Senhor. Olha o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, depois de 4 dias, já putrefação. E Jesus chega na porta da tumba de Lázaro, porque existia uma crença mística, isso é misticismo, entre os judeus, que depois que a pessoa morria, a alma dela ficava 3 dias vagando aqui ainda. Era uma crença, isso aí, rabínica, uma crença, isso era, lógico que isso é misticismo, mas eles acreditavam nisso, que a pessoa morria, ficava 3 dias por aqui, depois do 3º dia ela descia, ou ela ia para o céu ou para o inferno. Eles acreditavam nisso, né? Então, Paulo, quando chega na tumba de Lázaro, Paulo chegou depois de 4 dias. Então, para eles, na cabeça do judeu, né, na crença, segundo a crença deles, até o 3º dia, um agente divino poderia chegar lá e ressuscitar alguém. Passou do 3º dia, só Deus em pessoa poderia ressuscitar alguém. Então, Jesus fez um milagre ali, extraordinário, né, extraordinário e provocativo. Por quê? Ele chegou na porta, na tumba ali de Lázaro, depois de 4 dias, o que Maria fala para ele? Já cheira mal, já. Não, Senhor. Você viu, ela não creu. Não.
né? Não, já cheira mal. Mas Jesus disse, olha, quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Paulo sabia dessas palavras. Então, quando ele chega na porta da tumba de Lázaro, ele diz, sai para fora. Essa mesma voz foi a voz que trouxe a existência ao mundo. Agora está trazendo a existência à vida. A mesma voz que o mundo foi criado, agora estava trazendo que Lázaro de volta do mundo dos mortos. Então, quando ele chega na porta da tumba de Lázaro, ele está dizendo assim para Lázaro, sai da tumba. Ele está dizendo para Lázaro, sai do Hades. A voz de Jesus foi ouvida no mundo dos mortos. Isso mostrando que ele tem controle, que ele é soberano Glória no a Deus. céu, na terra e no inferno. Ele é o patrão, ele é o Senhor. Lázaro, imagine Lázaro, né? Irmão de Marta e Maria ali, lá no Hades, né? No seio de Abraão praticamente. Não é o Lázaro do rico Lázaro, é outro Lázaro. Mas ele estava no Hades ali, no compartimento dos salvos. Ele lá tranquilo, sentado na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, de repente ele ouve o chamado, ó, eu tenho que ir porque o mestre está chamando. A alma dele saiu, glória. a alma dele saiu do Hades e se uniu novamente com seu corpo. É assim seremos nós. E, Né, pastor? Jesus, vendo isso, Jesus quebra paradigmas, né? Quebra Porque eles criam que o terceiro dia a alma podia voltar. Jesus falou, não, eu vou no quarto. Eu vou no quarto. Exatamente. Eu vou no Quebrar quarto para quebrar o paradigma dele. Então não tem como eles... Por quê? Se Jesus vai no primeiro, no segundo... Não, é porque a alma dele ainda estava vagando. Mas Jesus falou, não... Jesus podia mandar uma palavra, Não tem né? dúvida, né? Quantas vezes Jesus curou a distância? Sim. Poderia ter falado pro mensageiro, não, vai que ele tá, Que ele vai tá curado. Tá curado, tá vivo. Tá vivo já. Mas ele falou, não, eu vou no quarto para provar que eu sou o Deus. seu Deus. E ele foi no quarto e quebrou o Exatamente. paradigma dele. Ali foi algo incontestável. Não tinha como contestar. Não tinha como... Por que eu falei dessa palavra, irmãos? Fugindo um pouco, não estou fugindo do texto. Por que eu estou dizendo? Essa mesma palavra que disse para Lázaro, sai da tumba, sai do Hades, melhor dizer, é a mesma palavra que falou para Paulo. Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Quando nós se apegamos nas promessas de Deus, irmãos, quando você se agarra na palavra e vive na palavra, anda na palavra, prega a palavra, respira a palavra, você pode ter se você é invencível, porque Deus é contigo, Ele vela pela palavra dele. Né, pastor? Ele falou para Jeremias, né? 1:12. Eu velo pela minha palavra. Você está afiado na Bíblia. Oh, que benção. Então, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, vive, né? Você vive pratica. ela, porque Jesus falou, não é aqueles que ouvem, ele falou, aqueles que ouvem e as praticam, as minhas palavras. Tudo quanto pedires, crendo receberei. Então, não é só ouvir, é diferente de nós só ouvir, nós temos que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Paulo era ouvinte e praticante da palavra de Deus. Então você que está nos ouvindo nesta manhã aqui, pela Rádio Voz Amiga, você não só tem que nos ouvir, mas tem que praticar essa palavra que você está ouvindo nesta manhã. Verdade. Tem que guardar ela no seu coração. Então guarda e pratique que Deus é contigo. Não importa a luta, não importa a tempestade que você está vivendo, o mesmo Deus que foi com Paulo, ele está aqui hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Verdade. Graças a Deus, né, irmãos? Olha como que as coisas são interessantes, né? Quando nós andamos na dispensação da graça de Deus, quando nós andamos na luz, na palavra, como diz a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso que é importante, né, você tá participando conosco nesta manhã, que esta palavra venha edificar a tua vida. Que esta palavra venha fortalecer o que a tua consciência, que ela venha te dar, que ela venha abrir caminhos para a sua vida, para que você possa lidar com os problemas diários da nossa vida. Porque são vários, né, pastor? São vários. Sim. Então a palavra, ela me dá sabedoria para me entrar, para me sair, para me falar as coisas certas, na hora certa, para as pessoas certas. E assim foi com Paulo. Então, quando chega em Roma, o que acontece? Os cristãos receberam até Paulo muito bem, os judeus, né? E vamos ler aqui. Quando ele chega em Roma, olha só o que acontece. A primeira prisão de Paulo em Roma, nós estamos lendo a revistinha aqui. Né? A primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma durou cerca de 2 anos. Esta prisão contribuiu para a expansão do evangelho naqueles dias. E podemos afirmar que continua contribuindo para os dias de hoje.
Vejamos alguns motivos que confirmam esta afirmativa. Ó, a igreja edificada e a guarda pretoriana evangelizada. Durante este período de 2 anos, Paulo recebeu muitas visitas em sua prisão domiciliar. Só lembrando que Paulo ele entra no navio prisioneiro. Ele tomou a liderança do navio como capitão, mas ele é um prisioneiro. Então ele chegou em Roma como prisioneiro, por isso que ele ficou preso durante 2 anos para ser julgado pelo imperador. Então ele ficou preso, olha só, durante 2 anos em prisão domiciliar. E com isso teve a liberdade de ensinar as escrituras sagradas aos cristãos que iam ali. Olha só, Atos 28, tá com a Bíblia aberta, 30, 31. Então vamos ler aqui. 28, 30, 31, olha lá, o que diz. Paulo ficou 2 anos inteiros em sua casa, alugada e recebia todos os que o visitavam. Pregava o reino de Deus e ensinavam com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Olha só, a guarda pretoriana era uma espécie de tropa de elite do imperador Nero, formada por 10.000 soldados escolhidos, que cuidavam da segurança do imperador. Paulo passou por 2 anos sob os cuidados dessa seleta guarda. E com isso teve a oportunidade de evangelizar e ganhar para Cristo todos os soldados que eram escalados para vigiar em sua prisão domiciliar. Olha só que interessante. Paulo, ele chegou em Roma como prisioneiro. Então ele ficou 2 anos preso ali, esperando ali para ser julgado pelo imperador. Na época era o imperador Nero, pior imperador um dos piores que Roma já teve. E com os recursos que ele teve, ele alugou uma casa ali em Roma, né? E o guarda ali, o centurião, Júlio, se não me falha a memória o nome dele, concedeu esse favor para Paulo, porque sabia que Paulo era um homem influente no céu, que ele tinha influência no céu, e que ele sabia que Paulo era inocente. Então Paulo ficou ali na sua prisão domiciliar durante o quê? 2 anos. E durante esse período, Paulo escreveu 4 epístolas. Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios, chamados o quê? De epístolas da prisão. Olha só, Paulo estava preso. Olha a desculpa, muitos têm desculpa hoje. Paulo não tinha desculpa não, Paulo estava preso. Mesmo preso, você está livre. Paulo estava preso, escrevendo cartas para pessoas livres. Ele estava preso, mas a palavra do Senhor não estava presa, porque não tem como prender a palavra de Deus. Ele próprio falou isso em Timóteo, né? Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Está em liberdade, né? Está em liberdade. Então, você vê, em 2 anos preso, Paulo se preocupava mais com as pessoas que estavam livres do que com ele mesmo. Com ele mesmo. Que estava preso. Por exemplo, a carta de Filipenses, ele pergunta como que tá. E ele até agradece aquela igreja que foi a que mais ajudou ele, né? Em prisão foi a igreja de Filipos, né? Exatamente. Então, ele, durante esse período de 2 anos ali que Paulo ficou preso, escreveu essas 4 epístolas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, durante a sua prisão em Roma. E depois de 2 anos preso, isso eu acho que nem a Bíblia fala mais, porque ela termina aqui nessa prisão domiciliar dele. Segundo a história, a tradição, diz que depois de 2 anos preso, Paulo foi solto. Foi solto por desistência dos seus acusadores judeus. E durante o período da sua prisão em Roma ali, de 60 a 62, depois disso Paulo viveu mais 5 anos. Acredita-se que Paulo ainda, ele fez outras viagens missionárias. Sim. Durante esse outro período aí. E nessa época era o imperador Nero. Olha o que aconteceu, irmãos, para nós concluir aqui, que já são 11h15. O imperador Nero, ele colocou fogo em Roma. Ele colocou fogo em Roma e acusou os judeus. Depois você pode procurar a história, tá na história da igreja isso também. Ele colocou fogo em Roma. Roma tinha 14 bairros. Ele colocou fogo em Roma. Desses 14 bairros, 10 foi destruído pelo fogo, ficou 4. E desses 4, 2 bairros eram judeus, que não aconteceu nada. Aí ele inventou um pretexto, colocou a culpa do incêndio em Roma nos cristãos. E nesse período Paulo já tinha sido solto. Paulo estava em Trúade, outra igreja que ele tinha visitado na sua primeira viagem missionária. Ele estava em Trúade. E como Trúade fazia parte do Império Romano, a guarda pretoriana foi atrás de Paulo. Olha só, e prenderam ele e levaram ele para ser executado. Mas durante a sua prisão em Roma, Paulo ganhou muito soldado para Cristo. Constantemente os soldados eram trocados.
Porque todos os soldados que colocavam ali para guardar, para vigiar Paulo, se convertia. Porque era trocado. A guarda pretoriana, nós vemos aqui, era uma guarda de elite pessoal do próprio imperador. Então, constantemente os soldados eram trocados. Olha a influência de Paulo. Porque Paulo vivia o evangelho. Paulo tinha testemunho. Porque praticava a palavra de Deus. Quem não pratica a palavra de Deus, anda igual Ló. Ló andava na sombra de Abrão. Por quê? Porque não vivia a palavra. Ele não cria de forma que tem que crer. Porque se nós, irmãos, pregarmos somente aquilo que nos convém, o seu testemunho vai ser raso. Você não vai influenciar ninguém. Ló entrou em Sodoma, saiu de Sodoma, não influenciou ninguém. Porque o seu testemunho era raso. Ele não buscava Deus, ele não tinha devocional com Deus, assim como Paulo. Então, se nós não formos assim como Paulo foi, não tivermos um devocional igual Paulo teve, a gente não vai influenciar ninguém. A gente não vai ser espelho nem para nossa família. Verdade. Né, pastor? Nós temos que ter nossa vida espiritual própria, né? Eu sempre falo que a gente não pode viver pelas experiências dos outros. Exatamente. Nós temos que ter as nossas próprias experiências. Pessoais, né? Pessoais. Ló não tinha experiência. Ele tinha experiência do tio Abraão. Ficava rebocado pelo tio. Rebocado pelo tio. Tanto que chegou um ponto que não deu certo. E aí, é igual o irmão Éder falou agora. Ló saiu de Sodoma. Não ganhou nem a família. Não deu. Se você vê o final da família de Ló, é um final trágico. Então nós temos que ter experiências. Quem vive a palavra de Deus, realmente, ele tem experiência. Ele vai influenciar. Ele não vai ser influenciado, mas ele vai influenciar. Vai influenciar. Porque nós nascemos... Olha só que coisa interessante. Que eu falei aqui numas aulas há muito tempo passado. Ló foi pior do que a serva de Naamã. Verdade. Porque a fé da serva, a fé dela pegou em Naamã, mas a lepra de Naamã não pegou nela, mas a fé dela pegou em Naamã. Fez com que ele fosse até no Jordão e mergulhasse 7 vezes para ser curado. Então, irmãos, essa é a diferença da vida de quem tem devocional com Deus, da pessoa que realmente se dedica tempo, igual Paulo, otimiza seu tempo. Porque senão, irmãos, a gente não vai crescer, você vai andar arrastado, vai pela cabeça dos outros. Paulo ficou preso ali 2 anos, todos os soldados tinham que ser trocados constantemente, porque o cara se convertia. Olha só, Paulo, quando estava preso em Roma, ele se preocupou mais com as pessoas que estavam livres do que com ele mesmo. Sim. E depois que foi solto, que habitou em Trude, né, e ainda o imperador Nero estava no poder, Paulo foi preso novamente e foi levado para Roma para ser martirizado, ser decapitado. Aí, antes de ser decapitado, ele escreve a sua última epístola, a última, 2 Timóteo, que ele diz, já estou sendo oferecido por libação. Como libação era uma oferta líquida de vinho. Olha qual que interessante. Paulo está dizendo, a minha vida está sendo derramada por amor ao Evangelho. Por amor a Deus. Né? Às vezes eu entendo quando o pastor fala que as pessoas não entendem a vida que o senhor leva na obra. Eu sei como é que é. Né? Tem coisas que a gente não entende mesmo. Mas Paulo diz, olha, a minha vida está sendo oferecida já. A minha partida está próxima. Aí ele lê, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aí eu faço uma pergunta para você. Será que quando chegar no último minuto da tua vida, você vai poder tomar emprestado as palavras que Paulo diz? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vida. Você ama a vinda do Senhor? Você está esperando, você está aguardando ansiosamente para a vinda do Senhor? E a pergunta que se faz é esta. No último minuto da tua vida, você vai poder dizer isso para Deus? Senhor, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora essa pergunta, só você pode responder. Né, pastor Romildo? É verdade. Eu estava até com esse versículo aberto aqui, que nós possamos ter este versículo no nosso coração. Combater um bom combate, guardar a carreira
terminar a carreira e guardar a fé, né? Porque nós temos algo de maravilhoso com Cristo na glória. Porque nós sabemos que a nossa vida não é aqui. Deus não prometeu para nós nada aqui nessa terra. Verdade. Nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que sempre ter em mente isso, irmãos. Quando ele fala de amar a vinda do Senhor, é lembrar que nossa morada não é aqui. A morada eterna nossa é com Cristo na glória, na cidade santa, onde ele diz lá no livro de Apocalipse, onde nós andaremos em ruas de ouro, o muro dela é de jaspe, ali não vai ver noite nem dia, então nós vamos viver eternamente. Então, esta é a finalidade, irmãos, que nós estamos aqui nesta manhã, e agradecendo a Deus, por Deus ter colocado no coração do pastor João, essa rádio que tem anunciado o evangelho verdadeiramente. Então que você possa guardar essa palavra, esse estudo nesta manhã no teu coração, e dizendo, irmãos, combata um bom combate, termine a carreira e guarde sempre a sua fé. Essa fé ninguém tira do seu coração, que você vai estar com Cristo na glória em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, irmãos, estamos quase encerrando aqui, né? Pegando aí uma linha do que o pastor falou, Paulo escreve a última epístola, 2 Timóteo, a última epístola, passando já o bastão de liderança da igreja para Timóteo, né? Porque Timóteo foi pastor em Éfeso e era de confiança de Paulo. Aí ele escreve essa última epístola para encorajar a vida de Timóteo. Então, eu faço uma pergunta também. O seu combate, você combateu um bom combate? Você combateu um bom combate? Paulo diz, quando ele diz, olha, eu combati um bom combate, ele fala como um soldado. Quando ele diz, completei a carreira, Paulo está falando-se como um atleta, se comportando como um atleta, e guardei a fé como um mordomo. Então Paulo, ele se compara a um bom soldado, a um bom atleta e a um bom mordomo da fé. Aí chega no último dia, ele possa falar isso, né? Que combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, irmãos, que no último minuto da sua vida, nós não sabemos o amanhã é imprevisível. Jesus disse que o amanhã, né, cuide do seu próprio mal. Mas antes, a Bíblia também não fala que isso aí é a história que diz. Antes dele partir, que ele foi decapitado, decapitação era um método romano, porque Paulo era romano, ele é judeu, mas também era romano, tinha uma nacionalidade romana. Ele foi tombado como Marte, mas foi recebido no céu como príncipe. Então que os últimos dias do apóstolo Paulo seja assim como os nossos também, né? Que nós possamos falar como ele falou, né? Que um dia nós iremos partir, não sabemos quando, mas que você seja recebido como príncipe no céu, assim como o apóstolo Paulo foi, né, irmãos? E deixou uma lição muito grande para nós, que espero que você seja abençoado por esse estudo, que Deus venha te abençoar grandiosamente, né, pastor? Eu agradeço a vida do pastor Romildo, que esteve aqui presente conosco, né, do pastor Cid também, que nos convidou para estar aqui, né? E nós terminamos essa revistinha, assim termina a vida do apóstolo Paulo, martirizado em Roma, decapitado praticamente em Roma. E hoje o Novo Testamento, mais de um quarto do Novo Testamento é concluído através das epístolas do apóstolo Paulo, inspirados por Deus. Então que Deus venha abençoar grandiosamente a sua vida. Hoje encerramos essa revistinha, em nome de Jesus. E domingo que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente com um novo estudo, falando também de Paulo, só que diferente. Carta de Paulo a Tito. Vou mostrar aqui, colocando as coisas em ordem na igreja. Dá uma olhada. Né? Vamos mostrar aqui também, para essa câmera aqui, ó. Eu não sei se está gravando. Está gravando? Não está gravando. Não está gravando, então vou gravar aqui. Estudos da Bíblia, Carta de Paulo a Tito, colocando as coisas em ordem na igreja. Iniciaremos aqui a nossa próxima Escola Bíblica Dominical no domingo que vem, se Deus assim permitir. E não falte, esteja conosco, em nome de Jesus. As considerações finais aí do pastor Romildo. Quero agradecer, né, o convite do pastor Sidney, pastor Moeder, pastor João aqui da Rádio Voz Amigo. E faço o convite para todos os ouvintes, não perder todos os domingos, né, Escola Bíblica no rádio, das 10 às 11h30. Porque, irmãos, eu sempre falo para os alunos onde eu ensino.
Se tem uma coisa que ninguém tira de você, é o conhecimento. E principalmente da palavra de Deus. O conhecer nunca é demais. Então, aprenda a palavra de Deus, porque é ela que nos levará ao céu. E eu agradeço, que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Como o pastor bem lembrado aqui, a primeira lição vai ser Paulo o remetente. O remetente é aquele que escreve, né? Então, ele que escreveu as cartas aí de Tito, né? Para Tito. Tito era pastor em Creta, se não me falha a memória. Em Creta, uma ilha que Paulo passou, ilha de Creta, ilha de Malta, e Paulo enviou ele ali. Então, nós vamos estar estudando aí no próximo domingo, se Deus assim permitir, em nome de Jesus Cristo. Agradecer aí mais uma vez a vida do pastor Romildo, do pastor Gil, pelo convite de estar presente aqui, né, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Você vai trazer, tem algum recado, alguma coisa para falar, pastor? Depois, né? Então, nós vamos começar um período de oração aqui rapidamente para nós encerrarmos, em nome de Jesus Cristo. Eu vou começar aqui a oração e o pastor, de sequência, porque daí o pastor Cinti termina. Nós temos um caderninho aqui, caderninho azul, e um vermelho, né? Tem um vermelho ali também, né? Benção, caderninho, que está escrito o nome dos ouvintes aí, da Rádio Voz Amiga. E o pastor encerra aí o período de oração. Vamos orar então, irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, mais esses estudos, por essa oportunidade de nós estarmos vivos aqui, compartilhando a palavra de Deus e levando o Evangelho aos nossos ouvintes. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós encerramos, Pai, a revistinha que fala sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. 13 lições. Hoje nós falamos sobre a sua 4ª viagem missionária, né, sobre os 7 últimos anos da vida do apóstolo Paulo. E vemos que não foi fácil, assim como a nossa vida também não é fácil. Mas o Senhor a todo momento encorajava ele, dando força, dando vigor, auxiliando ele ali, Pai, para que ele pudesse terminar o ministério que o Senhor colocou em suas mãos. Que o Senhor venha fazer o mesmo conosco, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos sustentar, meu Pai, para que nós possamos continuar nesta caminhada até a sua volta, ou até nós tombarmos aqui nesta terra, porque nós não sabemos o amanhã, mas nós cremos na vida eterna, porque é a promessa que o Senhor nos fez, né? Não somente a mim, não somente a Paulo, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Abençoa, Pai, a vida do pastor Romildo, toda a sua família. Agradecemos a ele, Pai, a Ti, pela vida dele e pela oportunidade de estar aqui conosco. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente a vida também do pastor Cid, toda a sua família, do cooperador irmão João Souza, por esse trabalho abençoado de levar a Tua palavra, para que a Tua palavra, meu Deus, venha alcançar corações, todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus, aonde estiver, porque no mundo espiritual não existe distância. A Tua palavra, ela viaja mais veloz do que a velocidade da luz. Então, aonde essa pessoa estiver, que ela venha ser alcançada pelo Teu poder e que Teu Espírito Santo venha abraçá-la, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha tocar na vida desta pessoa, que ela venha receber um renovo, que ela venha receber um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, meu Pai. Porque nós somos chamados para isto, para ser, meu Pai amado, arrebatadores do inferno, tirar essas almas do império das trevas e transportar essas almas, meu Deus, para a luz, para o reino da luz. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu Te agradeço, Senhor, por esta manhã aqui nessa rádio, Senhor. Agradeço a vida de cada um dos Teus filhos, pastor Sidney, nosso irmão Éder, também nosso irmão pastor João aqui, que Deus colocou no seu coração, Pai, ao põe essa rádio no ar, na internet, para nós estar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu Te louvo, eu Te adoro pela minha vida, pela vida de cada um dos ouvintes desta rádio, Senhor. Por cada nome desses cadernos que estão aqui. O Senhor é conhecedor e sabedor de todas as coisas, Papai querido e Papai amado. Eu oro nesta manhã, venha nos dar um excelente restante de domingo na Tua presença, Pai. Deus, é a minha oração, meu pedido, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Te louvamos, Te agradecemos por esta manhã, final desta manhã deste domingo, Senhor. Primeiro domingo do mês de abril, Senhor, dia 2.
que seja o restante deste domingo abençoado na vida de cada um dos teus filhos. Esta lição que deu encerramento hoje, Senhor, sobre o ministério de Paulo, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos que compareceram todos os domingos através das redes sociais, desde o início desse estudo. Meu Deus, meu Pai, abençoando poderosamente, e desde já intercedemos, meu Pai, a favor de vidas que estão escritas aqui neste caderno da oração, meu Pai, o caderno da Rádio Voz Amiga, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, vidas que já receberam bênção, pessoas que estão aguardando da parte do Senhor uma resposta, uma cura, uma libertação. E eu creio, Pai, no mover, eu creio, Pai, no milagre do Senhor, porque nós somos o milagre do Senhor. E desde já, meu Pai, nós apresentamos essas vidas que através da fé, que colocaram um copo com água, uma garrafa com água, uma peça de roupa ao lado do receptor, fotografia do ente querido, de algum parente ou amigo, vai ao encontro dessas pessoas e realiza, meu Pai, o sobrenatural. Esta pessoa que colocou a carteira de trabalho, um currículo, que amanhã, segunda-feira, estarão, meu Pai, indo atrás, meu Pai, de um emprego, meu Pai, desta porta aberta que o Senhor colocou diante dos olhos dos teus filhos, dando esta direção, meu Deus e meu Pai. E te rogamos também a favor das nossas autoridades, a todos os governadores de cada estado, prefeito de cada município, meu Deus, a Câmara Federal, Estadual, Municipal, o Senado da República, o Presidente da República, meu Deus, abençoando esta nação brasileira, abençoando a tua igreja, nos dando cada vez mais sabedoria, autoridade, ousadia para levar a tua palavra, abençoando o teu servo, cooperador, irmão Éder, que aqui está, abençoando ele, a família, esse ministério tão lindo que o Senhor concedeu ao teu servo, e o teu servo também, pastor Romildo, que está aqui, abençoando o ministério dele, a vida dele, dando a graça e a vitória, usando cada vez mais da maneira que o Senhor tem usado, meu Deus, e abençoando o cooperador, nosso querido irmão João Souza, por esta oportunidade que ele nos dá todo domingo, através desta programação EBD da Escola Bíblica Dominical, um programa exclusivo da Rádio Voz Amiga, abençoando poderosamente a sua família, a todos os ouvintes, a todos que têm uma programação nesta emissora, abençoando poderosamente, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, abençoando a cada ouvinte que participaram nesta manhã, aqueles que não deram para participar ao vivo, mas estarão participando depois, meu Pai, das redes sociais, abençoando que eles venham ser impactados, que venham receber do Senhor a bênção e a vitória, e nós te glorificamos nesta manhã deste domingo, Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando, que esta semana seja uma semana repleta de bênção, de vitória, meu Deus e meu Pai, abençoando poderosamente, Senhor, a ida dos teus filhos para o trabalho, no período do trabalho, dando livramento de acidente, o retorno para casa, que nós estaremos nesta semana, que é comemorada, meu Pai, nesta nação, não somente nesta nação, mas neste planeta, a Semana Santa, que a partir de amanhã, dentro da programação Desperta Brasil, nós estaremos falando sobre a Páscoa, a origem da Páscoa, a primeira Páscoa mencionada dentro da tua palavra, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa nos usar, aqueles que estarão conosco dentro desta programação, às 23 horas, e nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos grandemente, que Deus venha fortalecer. Se Deus nos permitir, estaremos aqui às 23 horas com a programação Desperta Brasil, que vai ao ar aqui nesta emissora a partir das 23 horas. Amanhã estaremos iniciando, conforme nós prometemos, na sexta-feira. Também estaremos falando sobre a Páscoa, a origem da Páscoa, a primeira Páscoa mencionada dentro da palavra do Senhor. E gostaria que você participasse conosco. Nós estaremos com alguns irmãos aqui conosco, nos auxiliando, nos falando do amor, da grandeza deste Deus. E agradeço a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, o cooperador irmão João Souza, de ter nos dado esse espaço todos os domingos das 10 às 11h30. Ao nosso cooperador irmão Éder, que está conosco todos os domingos, o pastor Romildo, que atendeu o nosso convite de estar aqui. Fica aberto, amém, esse convite para os outros domingos, é só, amém, não precisa nem convidar mais, né, cooperador Éder? Está aberto o convite, a hora que quiser vir, liga para o pastor, liga para o cooperador Éder, amanhã
possa estar no próximo domingo, né? Amém. Em nome de Jesus. E não somente nesta programação da EBD, mas como programa também à noite, das 11 à meia-noite. Se não der para você ouvir, mas você pode entrar pelo Face, né? Não tem desculpa, né? Pode entrar pelo Face aí, em nome de Jesus, né? E participar online aí, juntamente com o pastor, pregando, orando, nos ajudando aí, que nós vamos estar falando sobre a Páscoa essa semana, né? Sobre a Semana Santa, que já começa hoje, né? Em todos os lugares, né? Então nós estaremos falando como surgiu a Páscoa dentro da palavra de Deus pela primeira vez, né? E assim por diante. Deus vai nos dar sabedoria através do Espírito Santo de Deus. Mando um abraço para minha esposa, um beijão. Daqui a pouco estaremos ali às 18 horas com o culto voltado à família, ali na Igreja Brasil para Cristo, na Avenida Rádio Maia, 1198, na Vila Popular, a partir das 18 horas. Aguardo você lá, queremos orar a favor da sua família, realizar a unção com azeite, para que esta semana seja uma semana de muita bênção e de muita vitória. Amém? Meu telefone é o 67-99289-1106. É o telefone WhatsApp, amém? Nota novamente, 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, 99289-1106, amém? Mais uma vez a saudação final aí do cooperador Éder e depois o pastor Romildo. Deus abençoe a todos, né? Por ter participado conosco na Escola Bíblica Dominical, ter permitido a gente entrar na sua casa através da programação dessa rádio. Se Deus permitir, domingo que vem, né, pastor, estaremos novamente aqui. Queria mandar um beijo, um abraço para minha esposa, né? A minha Rebeca, né? Que Deus colocou no nosso caminho, na minha vida. Mandar um beijo, senão o pastor chega em casa não tem almoço. Mandar um beijo, que Deus abençoe para minha mãe, para todo mundo. Não pode esquecer. Que Deus abençoe ela e todos os nossos ouvintes também, que Deus permitir. Também agradeço pela oportunidade de estar aqui, ministrando juntamente com o pastor Romildo. Foi uma honra, um prazer muito grande para mim estar sentado aqui e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a todos aí. Se Deus permitir, como eu sempre digo, domingo que vem estaremos novamente aqui no estudo sobre carta de Paulo a Tito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Boa semana. Pastor Romildo. Ronaldo. Amém, irmãos. Eu agradeço mais uma vez o convite do pastor Sidney por estar aqui, o irmão João Souza, aqui da Rádio Voz Amiga, o irmão Éder. Deus abençoe cada um dos ouvintes, daqueles que estão assistindo na live. Quero também mandar um abraço para minha noiva Luzinete, que é obreira do pastor Sidney. Senão ela não vai me dar almoço também. Já deixei um franguinho lá para ela assar para nós. Então, um abraço para todos os ouvintes. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e um ótimo domingo a todos. Em breve estaremos aqui de novo com os irmãos cooperando na Escola Bíblica. Amém. Amém. O cooperador irmão João Souza vai falar alguma coisa aí, irmão João Souza? Hoje ele não quer falar. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos, né? E desde já convidando também o cooperador Moeda que esteja pelo menos uma vez dessa semana à noite, eu vou vir, dentro dessa palavra que nós estaremos falando sobre a Semana Santa, né? Sobre a Páscoa, que Deus abençoe poderosamente. Quinta-feira estará conosco, na véspera do feriado. O feriado é sexta, amém, irmãos? Glória a Deus. Quinta-feira o cooperador Éder estará aqui, junto com o pastor aqui, vai trazer um peixe para nós comer na véspera da Semana Santa. Que Deus abençoe todos, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Até às 23 horas. Trazer salgado de peixe. Salgado de peixe.